Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós voltamos aqui com o nosso curso Bacharel em Teologia, o último módulo, hoje Teologia Contemporânea. Esse material é dividido em 3 capítulos, o material de vocês, cada um é de um autor diferente, um assunto bem variado, né? Então eu vou procurar aqui tratar ele com mais, com cuidado, de deixar, por exemplo, na próxima aula eu vou fazer uma revisão dos destaques para vocês, para facilitar aí o aprendizado. Combinado? Vamos lá à aula. Muito bem, capítulo 1 é as origens do liberalismo teológico do século XIX, com o Dr. Ernst Mayr, que é conhecido nosso e transita sempre aqui pela nossa terra de Goiás, tá? E nós vamos utilizar aqui o material dele, tá? As origens do liberalismo teológico, a teologia liberal do século XIX, depois do século XX e por aí vai, tá? A maior parte da nossa vida acadêmica, se baseia neles, Paul Tillich falando, referindo-se aos pensadores iluministas. Paul Tillich era um teólogo não liberal, tá? Mas ele está dizendo que a maior parte da vida acadêmica dos teólogos de hoje se baseia no iluminismo, tá? Nos pensadores iluministas. E isso é quase que geral, isso aí, tá? Também que a última tentativa da razão é reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam, que ultrapassa a razão. Então, essa é uma tentativa da razão, porque os iluministas, isso é pensamento filosófico, tá? Não é teológico, O iluminismo é época das luzes, período iluminado, tá? Eu vou falando isso para vocês no desenvolver aqui, tá? Eu estou aqui na página 14 do seu material impresso, tá? Onde nós estamos iniciando hoje, ok? Bom, revelar-se-á fraca, tá? A razão, se não chegar a perceber que ela é fraca, Pois se as coisas naturais a ultrapassa, que dizer das sobrenaturais? Blaise Pascal, tá? Bom, o iluminismo, essas partes que eu coloco em vermelho, como essa aqui, é uma coisa que eu introduzi, não está no seu material, para facilitar o entendimento, tá? Então, o iluminismo é um movimento, tá? Não é só filosófico, ele é intelectual, filosófico, cultural, tá? E econômico também, que mudou a economia, mudou o pensamento, houve muitas transformações no mundo naquela hora. E ficou conhecido como o século das luzes, tá? Apesar de que começou antes, do século XVIII e terminou depois, tá? Então o iluminismo tem um ênfase, tem a base na razão, tá? No método empírico da ciência, no questionamento das doutrinas e valores tradicionais, tá? Questionar a fé tradicional, a operação de milagres, questionar tudo, tá? Porque esse movimento filosófico, ele atacou ferrenhamente a teologia, tá? As teologias, e daí surge a teologia liberal depois desse momento histórico do iluminismo, que deu um golpe certeiro na teologia, claro que por culpa dos próprios teólogos da época, Então teve grandes apologistas que defenderam a fé, Então teve toda uma situação dessa, mas a igreja sofreu um duro golpe com esse movimento filosófico aí. A filosofia talvez ao longo do tempo a maior interferência, o maior problema que a religião teve com o humanismo, com as coisas do mundo, tá? Foi nesse período aí iluminista. Tem muitos pensamentos hoje, em muitas igrejas, em muitas pessoas que têm pensamentos baseados
no iluminismo, tá? Como disse aí Tillich, né, que grande parte da nossa teologia, né, tem elementos aqui e ali do iluminismo, tá? Na França, no século XVII, o filósofo René Descartes foi o precursor desse pensamento iluminista, tá? Ele que causou maior dano para a teologia. Bom, a teologia liberal se opõe às teorias, né, fixas sobre a inspiração da Escritura. Então, os liberalistas, com base no iluminismo, tá, eles se opõem às teorias fixas, né, das Escrituras, favorecendo o uso de crítica à história. Então, o que isso quer dizer? Que o iluminismo, que a pessoa, na sua razão, na sua faculdade normal de razão, ele pode criticar o que está escrito, seja lá o que for, pode ser na Bíblia. Então a Bíblia passa a não ser infalível, né? A Bíblia passa a não ser, não, aí ele pode criticar a história. E nesse historicismo, que é uma história acadêmica, né? Certamente a história bíblica não enquadraria nos critérios humanos desse histórico, tá? Então, não obstante a isso, a Bíblia, né, ser escrita por homem, a sua inspiração plenária, então, é plenamente divina, que é o que acreditamos, mas que isso foi questionado aí pelos iluministas, né, como a gente vai ver aí adiante, tá? Bom, nos tempos da teologia liberal, com base nessa lá do século XVIII, né, aqui temos, já no ano 1898, né, o Kuyper, tá? Abraham Kuyper, famoso estadista, teólogo, filósofo holandês, que na juventude tinha sido fortemente influenciado pela teologia liberal, até ele retornar à fé evangélica, tá? Ele faz uma série de palestras no seminário teológico de Princeton, nos Estados Unidos, tá? No Jersey. E na primeira de suas 6 palestras, né? Ele fez 6 palestras, ele declara com uma experiência não livresca, né? Não uma experiência de leitura, né? Mas uma experiência vivida por ele, né? Algumas questões. Primeiro, olha, não há dúvida então de que o cristianismo está exposto a grandes e sérios perigos, tá? Isso ele está falando em 1800, tá? E eu volto à discussão para hoje também. Nós estamos correndo sério perigo, tá? Porque muitos pensamentos desse tipo iluminista têm permeado a nossa teologia nas igrejas, tá? Então, 2 sistemas de vida estão em combate um com o outro o tempo todo. O modernismo, tá? Que está comprometido em construir um mundo próprio a partir de elementos do homem natural, do racional, tá? E a construir o próprio homem a partir de elementos da natureza, tá? Coisas naturais, tá? O modernismo. E enquanto que, por outro lado, todos aqueles que reverentemente se humilham diante de Cristo, né, e o adoram como Filho de Deus vivo, né, e o próprio Deus, estão resolvidos a salvar a herança cristã, tá? Então, como esses teólogos, esses crentes e o próprio Deus estão envolvidos em querer salvar essa herança cristã. Enquanto isso, nós temos que lutar contra o liberalismo, o modernismo, ismo, tá? E a gente vai ver para frente. Essa é a luta na Europa, começa na Europa, mas depois expande, né? Depois é a luta na América, né? E essa também é a luta por princípios, né? Que meu próprio país está engajado, na qual eu mesmo tenho gasto todas as minhas energias por esses 40 anos, tá? Kuyper falando ali das suas experiências, tá? Bom, aí a teologia liberal do século XIX, como qualquer outro movimento teológico, não surgiu isolada, tá?
independente dos agentes históricos, né? Ela surgiu dentro da história, com base na história, foi sendo construída, tá? Então, parte-se do pressuposto de que a teologia liberal clássica está ligada às contribuições do iluminismo, porque tem muito a ver, né? A sua teologia, o seu escrito, a sua doutrina tem muito a ver com isso, tá? Ela não está isolada como se fosse um movimento autossuficiente, né, no pensamento, na investigação. Ela tem aí suas origens próximas e remotas, ligadas a outras manifestações filosóficas, científicas, econômicas, né, e teológicas que foram efeito, causa, efeito. Por exemplo, o iluminismo também não é independente. O iluminismo surge, né, de ideias do passado que foram acrescentadas, mudadas, tiradas, colocadas, efeito, causa, efeito. Daí vem seguindo o seu curso aí, tá? A teologia formada, a teologia protestante, ela segue a sua linha, tá? Enquanto que surge outras teologias ao longo do tempo, tá? E aí no meio da teologia liberal surgem outras teologias, teologia feminista, teologia negra, teologia, tá? Diversos aí dentro desse liberalismo aí, tá? Mas vamos ao histórico da teologia liberal para todo mundo entender como é que isso chegou a nós, né? Chegou a nós, sim, chegou a nós. Ao tratarmos dessa teologia contemporânea, né? Ou como é o nosso propósito do liberalismo clássico, seria uma grande omissão ignorar esse iluminismo, porque o liberalismo clássico tem suas raízes lá. Então, o filósofo alemão Ernst Cassirer, tá, pontua de forma clarear esse negócio, iluminadora, né? A época das luzes, que é o iluminismo, a época das luzes, tá, permaneceu no seu tocante ao conteúdo de seus pensamentos, muito dependente dos séculos anteriores, precedentes, tá? Apropriou-se da herança desses séculos, né, do pensamento desses séculos, e ordenou, examinou, sistematizou, desenvolveu e esclareceu muito mais do que na verdade contribuiu com ideias ou originais ou a sua demonstração. Então ordenar, organizar aquilo que já tinha, tá? Então, o iluminismo, basicamente, né, sabemos que a mente humana é passível de vaidade, né? Entretanto, quando o diabo acende o fogo, vemos eruditos e ignorantes arrebatados por ele, tá? João Calvino. Então, João Calvino fala que a mente do ser humano ela é passível de vaidade. Vaidade teológica é uma das mais complicadas, né? E quando o diabo põe fogo no negócio, aí não tem ignorante, não tem sábio, não tem aí, né? A vaidade toma a pessoa e está ele arrebatado pelo diabo aí, né? Através da sua vaidade pessoal, tá? Então, o iluminismo é de certo modo um filho tardio do humanismo renascentista. Lá na Renascença, lá atrás, o humanismo já estava dando sinal de vida, né? E aí, com base nesse humanismo, aparece o iluminismo, que depois vai desembocar no liberalismo clássico que nós estamos focados hoje, tá? Então, as concepções da filosofia, porque o iluminismo é um movimento filosófico, não se esqueça, tá? E da ciência moderna, porque eles caminharam junto, inclusive os filósofos eram matemáticos, eram cientistas, tá? Da filosofia e da ciência moderna, dentro de um processo de evolução intelectual, contribuíram para que surgisse um novo espírito, caracterizado pela autonomia da razão. A razão era autônoma, ela não era presa a nada, né? Ela podia agir do jeito que quisesse, que bem entendesse, tá? Isso é uma característica marcante do iluminismo, tá? Estou aqui na página 16, tá? Bom, em detrimento da tradição ou de qualquer outro modelo externo, ela era autônoma, tá? Independente da tradição,
ou qualquer outro modelo, mesmo a Bíblia, tá? A razão é autônoma, tá? E o que é a razão, então? No sentido geral, eu coloquei uma definiçãozinha aqui para a gente pensar, tá? É a faculdade de conhecimento intelectual próprio do ser humano. É o raciocínio humano, é a inteligência humana, tá? Então a razão é isso, é um entendimento em oposição à emoção. Então agir com razão é o oposto a agir com emoção, né? É usar o raciocínio para agir, para pensar, para estruturar os pensamentos, tá? Então razão é isso, basicamente, no sentido que nós estamos tratando aqui. Então essa razão aqui pretendeu, a estender os seus limites para todo o ramo do saber. Esse é o problema, né? A razão, né, se encontrou autônoma no iluminismo, né, por conta do descarte depois dos outros grandes expoentes do iluminismo, tá? Então agora ela estava querendo trabalhar em todas as áreas do conhecimento, do conhecer humano, né? Sem limites, tá? Bom, desse modo, ela, num gesto sem cerimônia, invade os domínios da ética, por exemplo, da epistemologia, da política, da religião, né? Foi aí que nós tivemos problema, tendo como o elemento aferidor de medida, né, de toda a realidade, a razão autônoma. A razão supera todas as coisas. Isso é o pensamento iluminista, tá? Não é o nosso pensamento, né? Por isso o iluminismo rejeita qualquer ajuda, né, seja transcendente, que ultrapasse a realidade, ou mesmo da tradição, tá? Então o iluminismo, com base na razão, rejeita qualquer outra coisa. Ele deseja, o iluminismo, né, somente o que pode conseguir com a razão e com o esforço próprio do saber, do pensamento, da filosófica. Os seus recursos são suficientes, acham eles, né, para entender e explicar o mundo, tá? Ou o que quer que seja que se lhe apresente diante aí que careça de explicação, né? A razão seria, em tese, né, capaz de resolver, né, de explicar qualquer problema. Resolver não, mas explicar, né? Muitos problemas não se resolvem, né? Mas o que eles buscavam não era a resolução, era a explicação, tá? Daí entra em choque com a Bíblia, porque aí a fé, ela expõe a razão a uma situação difícil, né? Então, no caso lá do iluminismo, quem pôs a fé numa situação difícil foi o iluminismo. Por quê? Porque a igreja estava caída, cheia de corrupção, cheia de problemas, cheia de dificuldade, tá? E aí acabou que ela atingiu em cheio, né, o seu alvo, tá? Aí já tinha o que? 200 anos da reforma, a igreja volta a ter problemas, né, com o pensamento. Aí teve essa invasão do pensamento, porque desde os tempos bíblicos, desde lá de Cristo, que os apóstolos vêm alertando acerca desses perigos, tá? Bom, em linhas gerais, então, o pensamento iluminista enfatiza a suficiência da razão, tá? Da razão humana, né? E o ceticismo em relação à validez da autoridade tradicional do passado. Então, o ceticismo, o que é o cético? É aquele que duvida de tudo, que não acredita em nada. Então, você, eu sou cético. Uma pessoa que não crê em nada, tá? Então, o ceticismo é isso, tá? E faz parte do pensamento filosófico iluminista, em alguns expoentes. Aí um outro não é, um é mais para uma linha, outro é mais para outra, como a gente vai ver aqui, tá? Mas de um modo geral, a razão está no centro da situação iluminista, tá? Bom, esse iluminismo, que durou cerca de 150 anos, né? Começou lá em 1650, lembra que a reforma foi em 1500, né? Tem como uma de suas características fundamentais o retorno constante à razão, não mais a revelação, tá? Porque antes do iluminismo, né, era muito forte, tá, a dogmática, era muito forte a revelação, era muito forte isso, tá?
Então, o mesmo no meio filosófico tinha espaço para isso. Com o iluminismo, corta-se a revelação e utiliza só a razão substitui a revelação. Tá? Então, o homem racional, né, o homem inteligente, a inteligência do homem é o centro do universo. Olha só, a razão substitui de uma vez por toda, né, a revelação como árbitro, como juiz da verdade. Tá? Lembra do pensamento da verdade que nós falamos lá em filosofia? Olha ele aí de novo, né? Era só acreditar em Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui estava o homem de novo batendo cabeça, querendo saber o que é a verdade. E isso está trazendo problemas para nós hoje, no nosso meio também, de uma outra forma, mas com a mesma, tá? Com o mesmo conteúdo, tá? O homem é a medida de todas as coisas, e a razão é o seu instrumento de medição. Assim acreditava o iluminismo. O homem é a medida e a razão o instrumento, tá? Para medir. Dessa forma, então, não tem realidade intrínseca, não tem nada dentro de si mesmo. Toda verdade é relativa, não tem verdade absoluta, tá? Sendo credenciado pela onipotente razão, tá? Pela razão que agora se autodenomina a força, né, onipotente. Tá? Então, o século XVIII, que é o século do iluminismo, né, conserva intacta a confiança na razão e é caracterizado pela decisão de se servir da razão livremente. Tá? Todo pensamento, todo pensador ali. Então, a razão se opõe à experiência, uma vez que ela é que organiza, né, essa forma de concepção de Kant, kantiana é de Kant. Tá? Esse movimento originou-se na Inglaterra, depois se expandiu para a França, Alemanha e por aí foi. Tá? E ali fora, então apelidado de Aufklärung, Aufklärung, desvelamento, isso é alemão, né? Esse texto. Né, desvelamento, esclarecimento, né, iluminismo, aclaramento, tá? Justamente devido à sua pretensão de iluminar o obscurantismo da tradição. Aí entra a revelação, entra o sobrenatural, a operação espiritual, toda entra aí, né, que está sendo chamado pelo iluminismo de obscurantismo. Tá? E é interessante que isso causa um interesse muito grande no ser humano, que é muito voltado para o racional. Por isso que o iluminismo ganhou essa força toda aí, tá? Porque agrada os homens de um modo geral, tá? O sentimento humano, né? É o homem, as coisas que ele não entende, ele quer questionar e tudo, e acaba que deu uma resposta para o homem, né, racional, né, mas que entrou em choque direto com a tradição, com a palavra, com a revelação. Tá? Bom, o iluminismo é em essência um antropocentrismo, que teve até um outro movimento, tá, com esse nome, antropocentrismo, antropocentrismo, antropo-homem-centrismo, né? É centro, então é o homem no centro de todas as coisas, e a razão leva a isso, tá? O homem está no centro da discussão, né? Na verdade, a razão humana, tá? Um ato de fé apaixonado na natureza humana, tá? Considerada com os seus caracteres universais e comuns a todos os homens, e não na natureza individual e original de cada uma pessoa. Tá? Os olhares são dirigidos para o futuro, né? É um novo evangelho, né? O iluminismo é considerado um novo evangelho, entre aspas, uma nova era na qual o homem, vivendo em conformidade com a natureza, será perfeitamente feliz. É sempre colocada essa questão natural aqui também, junto, tá? Junto com a razão. Tá? Bom, o Berthe, né, Berthe Hardung, já no século XX, né, resume o otimismo iluminista, dizendo que ele caracterizou-se por uma fé ingênua, né, no homem e nas suas potencialidades.
né, o iluminismo colocou a sua fé no homem. Essa é a grande realidade. O Bergk achou exatamente o problema. Tá? Bom, aí temos Kant, lá do Immanuel Kant, tá? Do século XVIII, né, de 1724 a 1804, um dos maiores expoentes desse movimento iluminista, né, ilustrou bem o espírito da sua época na sua famosa definição de iluminismo. Kant se perguntou para ele mesmo, o que é o iluminismo? E ele mesmo respondeu, o iluminismo é a emancipação de uma menoridade que só aos homens se devia. Menoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio intelecto sem orientação de outro. Tá? Então ele quis dizer que o homem foi liberto da ignorância pelo próprio intelecto, pelas forças dele mesmo, do jeito dele, pensando e estruturando, sistematizando, colocando em prática isso. O título de uma obra de Kant, escrita em 1793, ainda que seja simples abstração, ela retrata bem esse período. Tá? O título: A religião dentro dos limites da simples razão. Então, pretendia Kant colocar, né, a religião dentro dos limites da razão. Então, a religião não pode sair de dentro dos limites da razão. Qualquer semelhança com os nossos dias e as nossas teologias furadas que estão aparecendo por aí não é mera coincidência. Esse pensamento já vem lá do iluminismo, especialmente com Kant e com esse livro terrível dele aí, tá? Onde você confina a religião dentro dos limites da razão. Então, o sobrenatural, o espiritual, a operação de revelação, etc, etc, fica tudo para trás. É só isso aqui, só histórico, só dentro da razão, tá? Então ele não negou, ele só mudou, tá? Piorou, né? Bastante. Se negasse era mais fácil. Não, esse nega, aquele não nega, né? Bom, então ele se tornou, conforme expressão de Braten, né, o manifesto religioso para o iluminismo. Então você tem o iluminismo cético, que é o Descartes, e você tem o religioso, que é o Kant, Immanuel Kant. Tá? No entanto, deve ser dito que o iluminismo carrega no seu bojo, dentro dele mesmo, o germe da sua própria destruição. Né? Todo pensamento humano, né, é corrupto por natureza. Então ele já carrega isso também. Tá? O escocês Hume, né, embalado nesses conceitos, né, Davi Hume, ele aplicou o ceticismo à religião, tá? E a capacidade da mente humana de conhecer o mundo externo. Ele empregava, esse é outro perigo, né, esse liberal aí. Ele empregava a razão até os limites para mostrar as limitações da razão. Então, ele mesmo, que era dentro do movimento, né, provando que a razão não era tão superior assim, né? Não era tão autossuficiente assim, não era tão onipresente assim, tá? Bom, o Kant, vamos detalhar mais o Immanuel Kant, tá? Ele foi o divisor de águas entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, tá? Moderna e contemporânea, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção, tá? A filosofia moderna começa no século XV, quando tem início a Idade Moderna, e permanece até o século XVIII, com a chegada da Idade Contemporânea, porque o iluminismo muda todas as coisas, né? Um movimento filosófico, político, muda tudo, tá? Até coisas básicas, não só do pensamento, né, racional, filosófico ou teológico, tá? Até a política, né? Muda a forma de governo, a divisão dos países em estados, tudo isso vem dessa época aí. E também exerceu uma grande influência sobre o liberalismo teológico, que vem lá para o século XIX, né? Do século XVIII ele pulou para o século XIX, com o liberalismo, já com as águas do iluminismo dentro, tá? Que vem chegando nos nossos dias. Nós vamos focar hoje nesse liberalismo aí. Bom, a sua presença foi tão marcante, né, no liberalismo, que Hahn, já em 1916, tá,
fez a seguinte afirmação: de muitas maneiras, né, foi o fundador teorético do liberalismo religioso, porque ele está falando de Kant, tá? Porque grande número de teólogos liberais edificou diretamente o seu pensamento, tá? Diretamente sobre a filosofia de Kant ou sobre alguma versão alternativa da filosofia de Kant. Ele pegou o pensamento de Kant, deu uma polida, uma melhorada nele, uma ajeitada, né? Ele está dizendo que os pensamentos modernistas do liberalismo religioso beberam da água de Kant e utilizaram-se do pensamento, das bases teológicas kantianas, tá? Bom, daí entramos no conceito de Kant, né, de noúmeno e fenômeno, tá? Kant estabeleceu uma distinção entre coisa em si, as coisas em si mesmo, uma realidade tal como ela é, né, a coisa natural, onde o homem não pode atingir pela experiência, e a coisa, né, essa realidade, como se apresenta perceptível a ele. Assim ele tem as duas categorias, tá? Nós temos o noúmeno, tá? Que é o Deus, é a alma do homem, a liberdade, esses sentimentos elevados, tá? Também, além de Deus e da alma, tá? E fenômeno é a coisa como ela se mostra, né? Isso é o fenômeno, né? A coisa como se mostra. Então o homem não consegue aprender o noúmeno para Kant, tá? O homem não pode atingir a Deus, ele não pode se chegar a Deus, ele não pode, né, aprender de Deus. Suas categorias intelectuais, né, as suas ferramentas, os seus instrumentos, né, que ele possa ter para conhecê-lo, né, ele não dispõe disso, de possibilidades. Contudo, a partir do fenômeno, que aí é a coisa como ela se apresenta, né, ele consegue inevitavelmente deduzi-lo, deduzir Deus, deduzir a alma, deduzir o inalcançável, vamos dizer assim. Então ele tem um noúmeno, que é o inalcançável, que Deus está longe e não pode ser alcançado. E tem um fenômeno, que é o que acontece, a coisa em si mesmo, e com as coisas que acontecem, com os fenômenos que acontecem, nós podemos deduzir Deus. Então Deus só se conhece por dedução para o Kant, tá? Então, olha o que ele escreve: de fato, quando consideramos os objetos dos sentidos, como é justo, né, simples fenômenos, então admitimos ao mesmo tempo que uma coisa em si mesma lhe serve de fundamento. Precisa de um fundamento, né? Então ela tem fundamento aonde? Em si mesma. Apesar de não a conhecermos como é, né, como ela foi constituída a si mesma, mas apenas o fenômeno, apenas o que ela se apresenta para a gente. Isso é a maneira como nossos sentidos percebem essa coisa, tá? E são afetados por esse algo desconhecido, né? Veja que engenhoso que é o pensamento, tá? Filosófico, tá? Parece até meio complicado demais, mas não, é porque eles usam muito, né? Muito, se começar a pensar junto com eles, você acaba entendendo para onde está indo isso, né? Toda essa nossa intuição, intuir, né, pessoa, intuição, não é senão a representação dos fenômenos, tá? Que as coisas que intuímos não são o próprio em si, tá? Mas já é uma dedução nossa, né? Ainda segundo Kant, é diferente de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é aquele teólogo católico, né, de lá muito antes da Reforma, tá, que é a base da teologia católica. Então, todo o sistema de pensamento católico é basicamente baseado nos escritos e no pensamento de Tomás de Aquino, tá? Então Kant, diferente de Aquino, tá? Mesmo que esgotássemos o fenômeno, jamais conseguiríamos chegar ao objeto em si, porque aí é o noúmeno, que aí é o inalcançável, tá? Mesmo se pudéssemos elevar a nossa intuição ao grau supremo de clareza, né? Intuição, a gente intui apenas, né?
Mas se a gente pudesse clarear essa intuição, nós não teríamos com isso aproximado mais da natureza dos objetos em si mesmo, das coisas em si mesmo, que eles chamam de objeto aqui. Tá? Essa receptividade da nossa capacidade de conhecimento denomina-se sensibilidade, a nossa sensibilidade que traz a nossa intuição e tal. Então a forma que recebemos isso é chamada de sensibilidade, né? A qual, mesmo que se pudesse penetrar com um olhar até o fundo do fenômeno, né, a nossa sensibilidade permanece infinitamente distinta do conhecimento do objeto em si mesmo. Para o Kant, né, não pode ser a alma, Deus, a liberdade não pode ser alcançado, tá? Não pode ser aprendido, não pode ser estudado, nós só deduzimos pelos fenômenos que acontecem. Então ele não nega a existência, tá? Então, por isso que Kant entra no meio dos pensamentos teológicos, que ele, né, é uma pessoa que assume a existência de Deus, mas ele muda completamente o pensamento e tem prejudicado, e prejudicou na época e tem prejudicado até hoje, né, o pensamento de muitas pessoas sobre Deus. Assim, então, na concepção kantiana, que é do Kant, né, e Immanuel Kant, Deus, alma e liberdade são coisas que pertencem ao mundo do noúmeno, onde não temos acesso por meio da razão. Tá? Kant, então, não considerou o fato de que todo conhecimento é um ato de fé, né? Ele ignorou essa parte. Pessoalmente, entendo que Kant, mesmo sem cair no agnosticismo teológico, ele cai no deísmo. O que é o agnosticismo que ele não caiu? O agnosticismo, eu deixei anotado para vocês, é uma doutrina filosófica que declara o absoluto inacessível ao espírito humano, ou que considera vã qualquer metafísica, qualquer ideologia religiosa. Então a revelação, o milagre, o sobrenatural, e não, esse não, né? O agnosticismo nega isso. É uma doutrina filosófica que declara que é inacessível essa coisa ao espírito humano, tá? Que é a ideia de Kant. Então ele não cai no agnosticismo, tá? Mas ele cai no deísmo. O deísmo é a parte da filosofia que a existência de Deus pode ser constatada através da razão, rejeitando qualquer crença religiosa, tá? Então, Davi e o apóstolo Paulo, né, transitaram bem entre o mundo noumenal, noumeno, e o fenomenal, né, quando escreveu que Deus pode ser conhecido por meio da natureza, da criação. Tá? Então está isso no Salmo, né, e está nos escritos de Paulo em Romanos. Aí eu deixei para vocês dar uma analisadinha nesses dois textos. Tá? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, que é a parte do Salmo. Leiam lá e deduzam isso. Bom, então Kant, ele deu uma forte interpretação ética à religião, tá? Ali demonstrando a necessidade, ainda que teórica, né, da existência de Deus, né, que tem sido uma característica do liberalismo teológico, né? No liberalismo teológico tem a necessidade da existência de Deus. Deus tem que existir, tá? E a partir disso, né, até o tempo presente, o liberalismo teológico tem essa premissa: Deus existe, né? Mas a questão é a outra forma, né? Deus é inalcançável pela razão e por uma série de coisas. Então Deus existe, mas ele é lá um ser, está lá longe, não se comunica com o homem, tá? Houve pouco a pouco um descrédito da religião sobrenatural por conta desse pensamento iluminista de Kant, tá? Começou com Descartes, nos grandes pensadores, mas ele era mais cético. Então o Kant aí atacou direto na igreja, porque ele assumia que tem que ter a existência de Deus. O liberalismo teológico, a base do liberalismo teológico, que Deus existe, só não pode ser alcançado, tá? E isso deu uma esfriada na religião sobrenatural, né? Milagre, profecia, essas coisas. Bom, vamos então à epistemologia, racionalismo ou empirismo. Kant foi criado
tá? Dentro de uma tradição filosófica racionalista. A razão racional vem da razão, tá? Do intelecto humano, que ensinava a ser a razão a única fonte do conhecimento dotada das ideias inatas de toda a realidade. O que é ideia inata? Tá? Uma coisa inata é uma coisa que faz parte dessa coisa desde o seu nascimento, é junto com ele, é congênito, é ligada a ele. Tá? Dentro dessa tradição, a filosofia tem a função de analisar os conceitos inatos para buscar a compreensão de toda a verdade. Tá? Bom, enquanto os racionalistas atribuíam à razão a capacidade de discernir toda a verdade, os empiristas reconheciam a experiência como a única fonte de conhecimento. O racionalista crê que a razão é que é capaz de discernir a verdade, de encontrar a verdade. O empirista acredita que isso só pode ser conhecido através de experiência. Tá? No caso, como eles eram cientistas, né, eles usaram como base os experimentos científicos, tá? Não tendo a razão nenhum valor nesse caso. Então o empirista ele se opõe ao racionalista. O empirista é através da experiência, tá? Do experimento, de uma forma geral. Para os empiristas, a ciência consiste na soma progressiva de experiência a experiência, tá? De dados sensíveis a dados sensíveis, né? E ela procede por síntese e não por análise, né? É assim trabalha a experiência. Isso é mais racional do que os racionalistas lá em cima, na verdade, tá? Só que é uma outra forma, né, de avaliar. Durante muito tempo, Kant permaneceu partidário das ideias de Hume, aquele David Hume que eu falei lá atrás. Até que ele mesmo, né, o Kant, partilhava da ideia de Hume, né, grande parte do pensamento de Kant se desenvolveu em cima disso. Até que ele mesmo construiu uma filosofia a respeito do conhecimento, né, que é a epistemologia. Ele passou do dogmatismo para o ceticismo e finalmente chegou ao criticismo. Esse criticismo, essa palavra é usada por ele, tá? E ele está aí porque foi usada por ele e até no dicionário fala que é dele isso, né? Então ele começou com a dogmática, né? Que é aquela tendência de afirmar ou crer como verdadeiro e indiscutível. Então a fé primária é assim, né? A fé evangélica é assim, nós temos coisas que são inegociáveis, né? É indiscutível, é verdadeiro, né? E não tem razão que faça a gente discutir. Isso é dogma, tá? Isso é dogmático. O Kant começou assim, tá? Depois de pensar e estudar o iluminismo, Descartes, o Hume, por aí vai, ele ficou cético, né? Ele entrou na época da dúvida, né? Duvida, o ceticismo, já falei para vocês lá atrás, que é aquele que duvida de tudo, tá? E tende a não acreditar em nada, tá? E por fim, né, ele chega ao criticismo. O que é criticismo? É um sistema filosófico dele, do Kant, que procura determinar os limites do entendimento humano, tá? Então a crítica até o limite do entendimento humano. Passou disso, aí já não, né? Aí entra a razão. Tá vendo que o criticismo é bem ligado ao racionalismo, porque, né, até onde se pode explicar pela razão, daí para frente nada, tá? Então Kant concordava com os empiristas, aqueles da experiência, quando sustentava que todo o nosso conhecimento começa com experiência. Mas ao mesmo tempo ele diferia deles, porque ele afirmava que isso não quer dizer que todo o conhecimento provém da experiência. Ele exagerou, não é todo, né? Que a experiência ajuda, né, no conhecimento, mas não é todo o conhecimento, tá? É aí que eles entraram em divergência um pensamento com o outro. Então o racionalista pensa de um jeito e o empirista de outro. Kant escreveu A Crítica da Razão Pura, tá? Outro livro dele, 1781, com o objetivo de demonstrar como é que isso funciona, tá? A conclusão a que chegou é que o sujeito
com a sua mente ativa, dá forma ao conhecimento. E o objeto dá a matéria, que aí vem a experiência em cima do objeto. Tá? O intelecto organiza o conhecimento empírico, né? E confere a distinção de unidade, tá? Para fazer essa experiência. Então, ele, de uma forma jeitosa, ele acolheu aquela forma de pensamento, mas sem sair da forma de pensamento dele, né? Bom, Kant contrariava então o ceticismo nessa última fase, que também ele contrariava a dogmática. Ele começou crendo nos dogmas, tá? Depois no ceticismo, depois ele já saiu do ceticismo com os pensamentos, né? Evoluiu, entre aspas, os pensamentos. Então ele contrariava o ceticismo, admitindo a possibilidade de se chegar à verdade, né? Porque o ceticismo não crê na possibilidade de se chegar à verdade. O cético não crê nisso. Tá? E contrariava os dogmáticos, né? Quando desconfiava do conhecimento humano. Tá? Que o dogmático é aquele que tem coisa que não tem. Tá? Tem várias coisas aí que não tem explicação científica, né? E que não tem discussão. Tá? Assim, a sua postura de Kant era de examinar todas as coisas antes de emitir um juízo, assumindo uma postura reflexiva e crítica. Tá? Então a postura dele era de criticar aquilo, um meio termo entre a temeridade dogmática e o desespero do cético. Ele era no meio dessa distância aí. Tá? Lugar perigoso, né? É em cima do muro, vocês já sabem biblicamente que em cima do muro não é um lugar muito saudável para ficar. Tá? A gente tem que tomar posição, né, ideológica. Eu estou aqui pelejando com vocês para isso, para colocar em vocês a possibilidade de tirar suas conclusões e pensar independente desses pensadores perigosos, né? Conhecendo, a gente pode tirar nossas próprias conclusões. Bom, e qual é a definição então do liberalismo teológico, que é a nossa base, né, que é o nosso foco hoje? Apesar do século XVIII não ser abertamente anticristão, o iluminismo, tá? Porque tinha o Descartes, mas tinha o Kant, tá? Havia uma profunda busca por um mundo descristianizado, né? Sempre houve, né? Os contra Cristo, né? Então uma busca por um mundo livre de religião, de Cristo, dessas coisas, um mundo onde a razão imperasse. Isso não está, para vocês, não está parecendo com um reino futuro do anticristo? Porque ele é descristianizado, ele é anticristo, né? A razão é o centro do pensamento, tudo. Tá, parece já um esquema para, né, para aquela situação. Então isso vai brotar de novo com uma intensidade muito maior em determinado momento, né? Essa é a minha opinião pessoal, tá? A religião então não era problema, né? Desde que ela fosse de ordem puramente particular, ela não interferisse nas coisas importantes desse mundo, né? Como a ciência, ela interfere na ciência, interfere na filosofia, interfere na política, interfere na erudição e até nas belas artes, tá? Que estão incluídas todas as artes aí, né? Televisiva, cinematográfica, né? Pintura, escultura, essas coisas todas que já não, né, já não tem tanta força, mas que também faz parte, tá? Então, o Huckmaker é que escreveu isso daí, tá? Bom, a teologia liberal, então, ela tem suas raízes fincadas no desenvolvimento da ciência moderna, tá? A ciência vai se desenvolvendo e as raízes da teologia liberal tá ali, porque os filósofos, os pensadores normalmente são cientistas também. Então agora vocês entendem por que a ciência não concorda muito com a teologia. Não é que a ciência é independente dela. Os pensadores do iluminismo, por exemplo, filosófico, eles são cientistas, né? Então é porque eles são os que mais pensam, tá? Então aí entra esse choque aí, tá? Então o desenvolvimento da ciência, né, e pressupostos da filosofia moderna, onde se encontram a sua síntese no iluminismo, claro, né? E o Hahn resume isso, né? O liberalismo religioso é um produto da filosofia moderna, tá? Da ciência moderna, do iluminismo, da iluminação moderna,
que intenta conservar a essência do cristianismo da era iluminada, né, científica ou moderada, tá? Moderna, né? E esforça-se para fazer isso através de uma reinterpretação radical da fé cristã, porque a fé ali ficou muito prejudicada, né? Teve que ter reavivamentos para ela sobreviver e tudo, né? Mas ali era o ideal para eles, que a razão tomasse conta, e um mundo descristianizado era um mundo ideal para isso, tá? E aí o liberalismo religioso considera a religião, considera Deus, mas tira toda a dogmática, todo aquilo que faz o movimento pentecostal, por exemplo. Partindo de uma concepção bem ampla, podemos definir o liberalismo teológico como, tá? Qual a definição de liberalismo teológico? É um movimento teológico predominantemente europeu, começou lá, né? Que se caracterizou pelo esforço em interpretar, reformular e explicar a fé cristã. Então pegou todos os conceitos que tinha e reinterpretou isso, tá? E hoje nós nos baseamos aí na parte de Deus, né? Do noúmeno, tá? Que ficou, né, inalcançável e tudo. Então reinterpretou a questão da operação de Deus com relação ao ser humano. Reformulou, explicou a fé cristã dentro de uma perspectiva de pressuposições iluministas, estabelecendo uma ponte entre a fé cristã, né, ou o que restou dela, no caso, e o conhecimento moderno. Tá? Então, o conhecimento passou a dar lugar no lugar da fé, né, da fé evangélica, por exemplo. De certa forma, o liberalismo teológico é mais dependente do Renascimento do que da Reforma Protestante. Tá? Bom, o Peirard diz o seguinte: a característica principal do liberalismo é o desejo de adaptar as ideias religiosas à cultura e formas de pensamento modernos. Então é você pegar a religião, pegar tudo que você crê e ajustar isso ao pensamento liberal, ao pensamento moderno, né, para não sair, né, para não interferir no pensamento, né, geral. O liberalismo tende a isso. Tá? Então os liberais insistem que o mundo se alterou desde os tempos de Cristo, né, dos tempos bíblicos. Ele foi fundado de um modo que as terminologias da Bíblia, os credos, são incompreensíveis às pessoas de hoje. Então, esse é o argumento para justificar que precisa haver essa mudança de pensamento, né, de fé. Tá? Bom, as áreas de influência do iluminismo sobre a teologia. Tá? Nós temos aqui o Flournoy, que fala assim: a falsa filosofia é sempre fonte de errôneas teologias. Tá? Então a filosofia falsa, ela sempre cria teologia errada. Tá? É o que aconteceu lá no iluminismo. O Tozer, né, ele fala: a teologia tem a tendência de ajustar-se a modas como a filosofia. Tem mesmo. Tá? Então o pensamento iluminista exerceu uma influência contundente sobre o liberalismo teológico, tá? Especialmente nas seguintes áreas: historicismo. Tá? Quase terminando a parte de hoje, tem mais coisas aí que a gente vê na próxima aula. Tá? Os cânones da história científica, né, a historiografia, tá? Historiografia, que é, né, a história grafada, foram cada vez mais elaborados, objetivando maior exatidão. Esse esforço não tardou em promover um contínuo questionar da integridade e credibilidade das narrativas históricas da Bíblia. Tá? Rand diz: quando o historicismo, que é aquela história acadêmica, estruturada, é aplicado na história de Israel, por exemplo, a vida de Cristo, ou a história da igreja cristã registrada no livro de Atos, todo o normativo único ou sobrenatural é dissolvido. Tá? Porque esse historicismo parte do racionalismo. Tá? Então, o sobrenatural
né, se você aplicar o historicismo nessas histórias, tira tudo que é sobrenatural, porque aí entra o racional. Então influenciou, né? Também no cientificismo, no trabalho científico, né? Copérnico, Galilei eram cientistas e eram filósofos, tá? Revolucionam a astronomia com a compreensão do sistema solar, assinalando um marco importante dentro da transformação intelectual. Causa uma revolução quanto ao modo de ver o mundo em relação à compreensão medieval dele, né? Na Idade Média o mundo tinha um entendimento. Depois, né, essa transformação acaba mudando o pensamento, mudando o mundo, né? A sociedade, o mundo teve grandes transformações. Enfim, tudo convergindo para a capacidade do homem em seus avanços vitoriosos. Aparentemente, para ele, né, não há limites. O homem constitui-se o centro de todas as coisas. Então, o cientificismo considera o homem o centro de todas as coisas. Por intermédio das descobertas do Galileu Galilei, a ciência dá um grande salto e contribui decisoriamente para a especialização dele, né, do mundo. Tá? Ao resultado dessas experiências, criou-se uma grande fé na ciência, exagerada. Passou-se a entender que ela poderia por si só apresentar respostas, né, convincentes para praticamente todas as áreas do saber. Daí vem a gênese, né, um princípio ainda hoje evidente, né, do mito do saber científico, né, como palavra final em uma disputa de pensamento. Tá? Então o saber científico seria a palavra final. Surgiu então a ideia de que a religião estivera sempre errada e a ciência teria condições de encontrar solução para todos os problemas humanos. Tá? Desse modo de vista, né, desse ponto de vista, a inércia e a ignorância juntas, né, providas de um modo especial das igrejas, estariam obstruindo o avanço triunfante da ciência tida como salvadora de todos os males humanos. E a igreja se coloca no meio, falando que tem a revelação, que tem o espiritual, que tem a operação de Deus, e a ciência acaba sendo influenciada e sendo de alguma forma levando algum prejuízo com relação à religião. Tá? Bom, no liberalismo teológico encontramos espaço para essas duas vertentes, né, do subjetivismo. A minha razão individual como critério de verdade, ou minha experiência mística, né, experiência mística que é a parte dogmática. Ambas derivam de algo estranho às escrituras, né, e a sua fonte de autoridade elegendo um novo padrão. Então, se Kant pode ser colocado entre aqueles que tornaram a religião subjetiva, elegendo a razão como critério final da verdade, ainda que a mente humana seja limitada, né, criando uma fé racional, vamos dizer assim, entre aspas, né, necessária ao seu sistema. Então, precisa de fé, precisa da existência de Deus, mas é uma fé racional, pensamento kantiano. Tá? Tem-se em Schleiermacher, um alemão, o subjetivismo místico, né? Já aí entra já o sobrenatural no meio, né? E também o Kierkegaard, tá? Tá? Portanto, a teologia sistemática dele não consiste, passei aqui, né? Também pode-se ver, né, no Kierkegaard também esses traços. Mas vamos ao Schleiermacher, tá? Mesmo que Schumacher, né, a pronúncia, mas Schumacher não é Schumacher, é Schumacher. Então isso aí é Schleiermacher, tá? Conhecido como o pai da teologia protestante liberal. Tá, é liberal também, mas ele é protestante e crê no místico, tá? Mas é liberal. É um teólogo, pastor piedoso, né, no afã de salvar a religião dos ataques dos iluministas, não satisfeito com a redução, redução dessa religião, né, e a uma simples moralidade racional, ele colocou toda a sua epistemologia religiosa em termos de sentimento ou senso, né, de absoluta dependência. Tá? Desse modo, toda a nossa compreensão a respeito de Deus
estará previamente determinado por essa premissa, dependência, tá? Portanto, a teologia sistemática dele, né, Schleiermacher, não consiste no estudo da revelação de Deus, antes é a elaboração da fé cristã, tá? Ainda não chegou no ponto da revelação, tá? O homem, segundo Schleiermacher, não consegue chegar a Deus pelo intelecto, razão, né? E nem pela vida de moralidade, né? Uma vez que o infinito não é captado no momento racional, tá? Então não é nessa moralidade que o homem alcança Deus, mas no momento do sentimento de total dependência, que ele não está de todo errado, mas também não está certo, né? Faltou muito aí, tá? O pecado, portanto, é o desejo de independência e autonomia, ao invés de harmonia com Deus, tá? Então, a certeza tornou-se subjetiva, né? Respaldando-se na experiência de cada homem individualmente, quer por via racional, quer por via mística, tá? Os extremos se encontram aí, tá? O racional com o místico aí, dois extremos. Um dos resultados dessa postura foi o esvaziamento das igrejas na Alemanha e, consequentemente, no mundo, né? As pessoas perderam o interesse na igreja quando a religião se reduziu aos sentimentos e se enfraqueceu com hinos sentimentais, em lugar dos grandes hinos cheios de poder, né? Religioso, da presença do divino, né? Lamenta Paul Tillich. Aí sim um homem, né, a ser respeitado, tá? Então esse esfriamento da igreja, né, como é que funciona a questão do esfriamento da fé? Primeiro, a base teológica, né, ela minada, se minando, ela diminuindo a religião, né, a sentimentos, a esse tipo de coisa, enfraquecer a religião nisso, tirar o místico, tirar o dogma, né? E você reduzir ela, né, a religião, reduzir a sua, né, o seu poder, o poder de Deus e tudo. Com isso, enfraquece, né? E aí também primeiro pela teologia, depois pelos hinos. E os hinos formulados teologicamente fracos, né, para tratar no sentimento, também vai causar o mesmo problema. Por isso que eu defendo que os hinos têm que ser revisados e compostos por pessoas que entendem de teologia, para que eles sejam hinos de poder, né, dentro da teologia, tá? Porque aí você consegue alcançar a adoração a Deus, tá? Então a igreja, para ela ser forte, ela tem que ser teologicamente forte, porque há uma infinidade de forças lutando contra ela, querendo desestabilizar, diminuir a sua força, o seu poder, tá? O antropocentrismo eu deixo para falar depois, né? Eu falei para vocês que tinha também o homem no centro, né? Mas nós vamos ficando por aqui hoje, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.